Boa tarde, Araras, boa tarde, região. Está começando mais um programa Tá na Tela aqui pela TV Conecta. Muito prazer, eu sou o Rodrigo Soares e vou fazer companhia hoje para você nesse sabadão com muita informação, bate-papo, prestação de serviço e aquele jeito leve que o nosso sábado pede, tá? Porque hoje, sabadão, também é dia de ficar bem informado, mas sem perder o clima mais tranquilo do final de semana, não é mesmo? Então, fica aí com a gente, porque o programa de hoje está muito bacana, tem muito assunto importante para a cidade, tem tema que mexe com o bolso do trabalhador, entrevista especial falando de saúde e muito mais. A gente começa o programa de hoje com uma notícia boa, daquelas que todo mundo gosta de ouvir. Araras começou 2026 com saldo positivo, sabe no quê? Geração de emprego formais, de acordo com os dados do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a cidade fechou os 2 primeiros meses do ano com 495 novos postos de trabalho de carteira assinada, hein? É uma informação importante, porque quando o emprego gira, a cidade respira, o comércio sente e a família ganha fôlego e a economia anda cada dia mais. Vamos acompanhar a matéria com a nossa repórter Bruna Lopes, que traz aí a informação para começar esse sabadão. Por gentileza, coloca no ar. Araras começou 2026 com saldo positivo na geração de empregos formais. De acordo com os dados do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, a cidade fechou os 2 primeiros meses do ano com 495 novos postos de trabalho com carteira assinada. Em janeiro e fevereiro foram mais de 3.600 admissões contra um pouco mais de 3.100 desligamentos. O resultado mostra um desempenho positivo no mercado formal de trabalho do município, com contratações distribuídas de forma equilibrada entre homens e mulheres. O principal destaque foi a indústria, que liderou a geração de empregos em Araras neste início de ano. E na sequência apareceram setores de serviços e construção civil, que também registraram saldo positivo e ajudaram a impulsionar o resultado geral da cidade. Por outro lado, nem todos os segmentos tiveram um desempenho favorável. Os setores de agropecuária e comércio encerraram o período com saldo negativo, ou seja, com mais demissões do que admissões. Outro lado que chama atenção é o perfil das contratações. As vagas se concentraram principalmente entre jovens de 18 a 24 anos, além da faixa etária de 40 a 49. Em relação à escolaridade, o ensino médio completo foi o nível mais presente entre os trabalhadores admitidos. Os números fazem parte do novo CAGED, base do governo federal, que reúne informações do emprego formal em todo o país a partir dos registros oficiais de contratação e desligamento. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. Tá aí uma boa notícia para começar o nosso sábado. Quando tem emprego, tem movimento na cidade, tem esperança para muita gente e tem mais tranquilidade dentro de casa. E agora, a gente vai para um assunto que também interessa principalmente quando o assunto é o bolso. As mudanças do imposto de renda e a reportagem explica as mudanças também e como essas medidas podem impactar diretamente a vida de milhares de trabalhadores. É aquele tipo de assunto que todo mundo quer entender direitinho. Pelo menos uma bola dentro desse governo, mas começa a valer para a declaração do imposto de renda do ano que vem. Então, confira aí, por gentileza, a matéria não está na tela. Roda aí, produção, roda a matéria. Há quase um ano, Ana Flávia atua como clínica geral. Nunca tinha precisado declarar imposto de renda antes, mas a partir de agora a obrigatoriedade bateu na porta. Para isso, ela conta com a ajuda de um escritório de contabilidade que já faz a contabilidade do serviço que ela oferece. Hoje, na área médica, a maioria das empresas, para contratar, para prestar plantão, elas pedem que a gente tenha CNPJ. Então, para mim foi um mundo muito novo. E aí eu realmente precisava de um escritório de contabilidade para me dar esse suporte. Nunca fiz antes, né? Era bem complicado para mim. Deixava ver navios, mas aí contei com a equipe especializada para me dar o suporte da abertura da PJ, de como funcionava todos os pagamentos, a questão de INSS e tudo mais. E aí, graças a Deus, hoje eu consigo assim ter tudo controlado. Já Douglas trabalha no ramo de veículos. Como tem CPF e CNPJ, também resolveu recorrer a uma ajuda profissional. É que quase todos os anos as regras têm alguma alteração e é preciso estar em
dia com a Receita Federal. A gente conta com uma equipe de contabilidade que faz essa distribuição e esse acompanhamento de perto, para que a gente não corra o risco de cair na malha fina, nem que venha ter algum desconto indevido ou algo do tipo. Esse ano, a declaração do imposto de renda começa oficialmente no dia 21 de março e segue até 31 de maio. A obrigatoriedade da declaração continua a mesma. A regra de isenção da declaração para quem ganha até R$5 mil mensais só passará a valer no ano que vem. Vem se falando sobre a reforma tributária e a faixa de isenção ser para quem recebe até 5 mil. Porém, isso será válido somente a partir do ano que vem. Esse ano ainda só estão isentos quem recebe até R$ 2.428,80, tá? Mensal. Essa faixa de isenção de 5 mil, ela é somente a partir do ano que vem. Esse ano a Receita exigirá a declaração de ganhos com bets no imposto de renda. Aqueles que faturaram mais de R$ 28.467,20 vai ter que declarar. Além disso, existe uma restituição automática que será realizada ainda esse ano a pessoas que não têm a obrigatoriedade de declarar imposto de renda, mas têm valores a serem restituídos. A Receita se aprimorou, bem sempre aprimorando suas bases, e conseguiu fazer um batimento de dados. E viu que muitas pessoas que, embora não fossem obrigados a declarar, por algum motivo tinham imposto a restituir. E a forma da pessoa restituir o imposto de renda é fazendo a declaração. Então, pessoas com restituição até R$1.000 em 2025, com referente a 24, e não eram obrigados a declarar, tem o CNPJ, tem o CPF regular, tem a chave Pix como recebedor cadastrado em algum banco, essas pessoas vão receber a restituição mesmo sem pedir. Então vai ter um lote especial agora em julho, a previsão é 15 de julho, para contemplar essas pessoas. Quando o assunto é imposto de renda, dinheiro no bolso, não é? Todo mundo para ouvir. Por isso é importante também acompanhar e entender o que irá mudar e não precisar ficar só nos comentários da internet. Para fechar o nosso primeiro bloco, tem mais um tema importante, desta vez envolvendo família. A licença da paternidade também entrou em destaque e a ampliação desse período é um tema que tem sido cada vez mais discutido dentro do nosso país. Quando o assunto é presença dos pais nos primeiros dias de vida do bebê e apoio também às famílias. É um debate importante que mexe claramente com a rotina de muita gente. Vamos ver agora no Tá na Tela. A chegada da pequena Maitê mudou a rotina do pai Alexandre Vinícius. Nos primeiros dias de vida da filha, ele fez questão de acompanhar de perto os primeiros cuidados. Deu para me curtir minha filha, eu pude ajudar a minha esposa também nas atividades domésticas. Histórias como a de Alexandre reforçam a importância da licença paternidade nos primeiros cuidados com o recém-nascido e dividir melhor as responsabilidades dentro da família. Neste ano de 2026 permanece os 5 dias como está, ou 20 naquele caso da empresa cidadã. E aí, a partir de 2027, passa a ser 10 dias, a partir de 2028, 15 dias, e a partir de 2029, 20 dias. E esse será o prazo máximo. Um outro fator é que o trabalhador pode optar por dividir esse período em 2. Imediatamente após o nascimento da criança, após o nascimento, adoção ou obtenção da guarda da criança. E ele pode receber a outra metade num prazo de até 180 dias. Então, ele pode aí distribuir esse período da forma que for mais conveniente para ele e a empresa precisa aceitar esse desejo dele porque tem previsão legal. Uma mudança boa que dá para cuidar do bebê, recém-nascido, ajudar a mãe, que a mãe tem mais liberdade para descansar um pouco. Bom, né, para a mulher ter um pouquinho mais de descanso e o próprio marido também, né? Que depois que a criança nasce, a rotina é dura e pesada. Tá aí, é um assunto que vai muito além do papel, né? Quando a gente fala de licença, paternidade, a gente também fala de presença, de cuidado e de apoio e também de participação dentro de casa. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar de um tema que interessa todo mundo. Sabe o quê? Saúde! A gente vai receber
aqui no Tá na Tela o Kleber Rodrigo, CEO e fundador da KR Saúde, para um bate-papo muito importante sobre prevenção, cuidado e qualidade de vida. Já já a gente volta, não sai daí não. Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro. Porque empreender é construir. A Fiat Gaivota é a mais completa concessionária de toda a região, com mais de 45 anos de tradição. Oferecemos veículos de qualidade, atendimento humanizado e condições imbatíveis. Venha conhecer as nossas lojas em Assis, Ourinhos e Araras. Fiat Gaivota, a boa de negócio. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Esta mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. A informação que faz a diferença tem nome e hora marcada. Ponto de Vista, com o repórter Beto Ribeiro. Aqui você acompanha as principais notícias da atualidade, debate, informação e entretenimento, com análises claras que ajudam você a formar sua própria opinião. Toda quarta-feira, às 12 horas. Reprise às 18h05. Ponto de Vista. Informação com credibilidade. Debate com responsabilidade. TV Conecta, onde a notícia acontece. Estamos de volta com Tá na Tela. Aliás, nesse sábado aqui, você acompanha tudo com a gente. Quero agradecer de coração pelo carinho e pela audiência. Hoje tem um entrevistado, uma entrevista muito legal, que é o nosso querido amigo Kleber. A gente sabe que saúde é coisa séria e muitas das vezes, na correria do dia a dia, a pessoa só procura ajuda quando o problema aparece. Vamos receber meu querido amigo Kleber da KR Saúde, que, aliás, é ideal você prevenir, ter informações, orientações. Por isso, o nosso convidado de hoje é o Kleber. E pula do lado, Kleber Rodrigo. Eu não sabia que você era Rodrigo também? É isso daí, Rodrigo. Meu xará. Como que é? A família chama você de Rodrigo? Não, de Kleber mesmo. De Kleber? Mas ninguém te chama de Rodrigo? Não, ou é Binho. Binho? É Clebinho. Clebinho. É isso aí. Aliás, o nome mais bonito é o Rodrigo, mas tudo bem. Aliás, é o CEO e fundador da KR Saúde aqui em Araras. Kleber, muito bem-vindo aqui ao nosso programa Tá na Tela. Importante para que você possa falar um pouquinho aqui da área da saúde. Que honra ter você aqui junto com a gente, viu? Binho! Eu que agradeço. Um prazer imenso estar aqui falando com você aqui nessa emissora, nessa empresa aqui de Araras aqui.
levando informações e saúde e muitas novidades aí para vocês aí. Aliás, Kleber, para começar, eu queria que você explicasse para quem está aí dentro de casa, para saber qual realmente é a proposta da KR Saúde, como surgiu essa ideia aqui em Araras. Eu já conheço muito bem, mas eu gostaria que as pessoas que estão em casa aí conhecessem qual que é a proposta da KR Saúde. A ideia nossa, Rodrigo, é levar saúde de qualidade a preço acessível para a população. Hoje, muitas pessoas, a KR conseguiu, sabe aquele grande profissional que muitas das vezes, infelizmente, uma classe da população às vezes não conseguiria ter acesso a esse profissional médico, a alguns tipos de exames com rapidez, agilidade e qualidade. E a KR conseguiu fazer isso, aproximar esse profissional bom, renomado da cidade com a população, com o preço que ela consegue pagar. Aliás, você falou dessa questão de agilidade. Hoje, tem muita gente que tem dificuldade o acesso à saúde, seja pelo tempo que demora, pelo custo também que você falou. Exatamente. E pela falta de informação. E na sua visão também, qual é o maior desafio da população nesse sentido? Que você meio que falou, mas o que você engatou nesse nicho assim? Então, quando eu comecei, há 20 anos atrás, eu era enfermeiro. E a gente montou uma equipe para cuidar de pessoas em casa. E meu primeiro... Era o melhor em casa? Qual a prefeitura faz? Tipo home care, cuidados em casa. E meu primeiro paciente foi o Dr. Nelson Salomé. Olha só que, aliás, foi o cara que, eu até brinco aqui, que boa parte da cidade nasceu pelas mãos dele. Exatamente. E não só em Araras, como Conchal também, em outros cidades vizinhas. Nasceu na mão dele, porque nasceu na mão dele? Começou a abrir as portas, meu primeiro paciente, e aí virou minha referência, né? A gente já cuida do Dr. Nelson. Aí começou a abrir as portas. Aí começou a abrir as portas e falo que a KR nasceu na mão dele também, né? Porque foi onde tudo começou ali junto com ele. Você já tinha esse deslumbre de criar a KR dessa maneira ou só foi algo meio que você começou meio modesto? Ou você viu algum modelo em algumas cidades vizinhas, algo que você trouxe essa ideia? Eu estava 3 anos desempregado com faculdade, pós-graduação, chegando até meio que passar uma necessidade dentro de casa. Caraca! Só que eu sempre fui muito evangélico, acreditei sempre pedindo para Deus, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E um dia, eu acordei de manhã, o Senhor me mostrou o que eu ia fazer. A empresa me mostrou tudo. E aí foi onde que eu já abri a empresa e comecei. Meu primeiro paciente, Dr. Nelson Salomé, também não conhecia. Deus mostrou para eles lá e a dona Carmen me ligou. E foi onde tudo começou. Então eu falo que é uma obra divina mesmo. Ali foi mesmo, viu? E aliás, eu conheço a história, tem muitos amigos meus, que praticamente da minha idade, que você também é novo, viu? Com certeza. Ô Kleber, você é novo. Eu acho que também é até a mesma idade que eu. E alguns amigos estão trabalhando com você lá. Eu conheço alguns aí que trabalham, são pessoas religiosas também, que você acabou ao longo do tempo pelo rol ali de congregação, estão com você até hoje. Quando a gente fala de prevenção, muita gente só procura ajuda quando está passando mal. Essa é uma verdade clara, exatamente. Porque é um hábito da nossa população. Ninguém faz a prevenção. Como que poderia começar com essa prevenção nesse preço mais acessível? Então, a gente tem que fazer os exames preventivos, né? Os exames rotineiros, que muitas das vezes, principalmente nós homens, falar um pouco de nós homens, que a turma fala só das mulheres, vamos falar um pouco de nós homens. Eu particularmente, você já viu aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Faz quantos anos que a gente não passa no médico? Então a gente tem que também fazer pelo menos um exame básico, um exame de hemograma, colesterol, exames básicos, que a gente conseguindo prever a doença no começo, tudo fica mais fácil para curar. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso, às vezes o tempo, a correria, semana que vem eu vou, segunda-feira eu faço. E hoje a KR tem médico todos os dias, de segunda a domingo. E olha, você está falando isso daí, que as pessoas têm um sentimento, Kleber, pelo menos o que eu sinto, sabe? Estou me sentindo bem, então para que eu vou fazer exames? É ou não é? Exatamente. Isso é um erro comum que acontece. Exatamente. Não é? Com certeza. E por isso que a KR veio aí para não ter mais esse tipo de desculpa. Consulta a partir de R$ 39,99, os exames de sangue a partir de R$ 5,00, Rodrigo. Exames de imagem, raio-x, R$ 30,00. E, aliás, então, assim, são preços muito acessíveis, só não se cuida quem não quer. Você falando desses cuidados básicos, que são exames de rotina, que uma pessoa deveria ter
deveria fazer, mas ela só quer fazer quando está doente. Porque você pagar num exame de sangue R$5 é um preço muito acessível. Exatamente, então só não faz quem não quer. Qual que é o prazo, o tempo? Vamos supor, eu passei um atendimento médico, o médico prescreveu os exames que eu preciso fazer, qual que é o prazo que eu teria para fazer esse tempo? Rodrigo, hoje lá no plantão nosso, você já colhe o exame na hora. Na hora? Na hora. Então você já chega lá, você já passa no médico, já colhe o sangue, já faz o raio-x. Se o médico achar necessário, hoje a gente tem ultrassom lá, acho que 4 vezes na semana. De repente já encaixa você no ultrassom para acelerar esse processo, já faz o eletro, já sai ali com o pré-diagnóstico pronto. É essa agilidade. É igual o fast food, você chega ali e já está pronto todo esse parâmetro. E se for preciso, você já toma um soro, já toma uma injeção, já é medicado ali na hora, já toma uma ação de um antibiótico intramuscular. Então, assim, é uma estrutura bem ágil, bem rápido que a gente colocou. Inclusive, a gente anda percebendo que muitas das vezes até pessoas que já têm planos convencionais estão buscando a KR. Para ser mais rápido, porque não consegue uma consulta tão rápido quanto igual na KR. Que coisa. Bem a gente legal. fica sempre falando do momento também que você fala de gripe, vacinação, doenças aí respiratórias. Tem uma procura maior nessas datas, praticamente, assim? É sempre sazonal conforme a estação de do ano, né? Se tá frio, o pessoal pega o resfriado. Então, assim, agora vai começar já está na prevenção, porque daqui a pouco começa aí os resfriados. E você fala dessa agilidade, quando acontece isso daí, normalmente tem a tendência de aumentar o atendimento. Você consegue prestar com a mesma agilidade que você está prestando de uma questão rotineira, normal? Exatamente. Conforme o tempo passa, né, Rodrigo, a gente vai criando essa experiência, então a gente consegue já identificar tudo que vai acabar acontecendo e a gente se prepara para não deixar de atender ninguém. Então hoje a KR está bem preparada para atender toda a população aí. Kleber, e foi importante também para a população, nesse período, às vezes a pessoa vai no médico, ele vai prescrever qual tipo de tratamento, ou vai ver se a pessoa vai se... Porque segue início de um tratamento. Então a pessoa vai lá, a princípio o médico tenta tratar com medicamentos, ela vê que é uma questão respiratória ali, uma questão básica. Agora, se for algo grave, vai fazer os exames, né? Exatamente. Hoje também, assim, prescrever uma medicação, a KR hoje tem grandes parcerias em farmácia que também consegue ter um desconto maior na medicação. Então, além de você fazer o atendimento, você consegue, através da pessoa que é credenciada com a KR, consegue desconto em medicamentos nas grandes redes e nas farmácias também da cidade. Então, assim, e é um desconto bem favorável. Bem favorável mesmo. Aliás, idosos, crianças, gestantes exigem um cuidado muito especial. E o que essas famílias precisam ter em mente desse dia a dia aí, né? Principalmente o pessoal que é gestante, não é, o Kleber? Que vocês fazem esse acompanhamento também. Então, é aquilo que a gente estava falando, a parte de prevenção, né, Rodrigo? Então, quanto mais a gente prevê e se tratar antes, com uma vitamina, vacina, fazer alguma reposição hormonal, e aí quando chegar uma enfermidade, ela não vai ser mais tão agressiva quanto você não está preparado, né? Então, o corpo nosso, ele age como se fosse um exército. Se ele tiver treinado, bem preparado, ele vai se defender mais fácil. Se ele tiver lá tudo gordinho, tudo despreparado, o que vai acontecer? Aquele exército ele vai ficar mais fraco, né? Vai ficar mais suscetível àquela patologia que aí tem que entrar com antibiótico, fazer um tratamento todo especial. Mais forte, né? Então, quanto mais preparado a gente tem, a gente está mais preparado para a guerra. E menos preparado, aí a gente tem que usar medicações mais fortes. Kleber, para encerrar, fazer a pergunta, qual tipo de especialidade você tem hoje dentro da KR Saúde? Todos os tipos? Qual que mais ali que você tem hoje para prestar o serviço à população? Eu vou dar uma opinião que eu percebo que a rede pública sofre muito, que é muito difícil a gente achar um especialista, um neuropediatra, enfrenta uma dificuldade gigante. A gente tem poucos especialistas na parte de cardiologia, a gente tem na iniciativa privada, mas na rede pública a gente sofre bastante. Qual ali que você tem com um preço muito mais acessível? Algumas especialidades que as pessoas têm dificuldade de encontrar, na KR Saúde o pessoal vai achar. Rodrigo, hoje eu vou falar para você, cardio, ginecologista, ortopedista, uro, neuro, obstetra, endócrino, oftalmo, pediatra, dermatologista, todas essas especialidades que eu falei você encontra R$ 65.
Maravilha, a R$65. Isso, e essa especialidade que você falou de neuropediatra, essa dificuldade não é só sua, só do poder público, vamos falar assim. Essa dificuldade é grande, porque não tem esse especialista disponível no mercado. Mas a gente tem sim, a gente tem uma parceria em Limeira, que tem um neuropediatra, em Mogi Guaçu, então a gente tem. Mas aqui em Araras, lembrando de cabeça, eu não lembro se a gente tem. Sim. Então, assim, tem. Mas se você não tem aqui, você acaba buscando especialista de fora para dar atendimento. Hoje, o cliente nosso que é de Araras, por exemplo, que é associado aqui, ele pode usar toda a nossa rede. Então, nossa rede hoje nós estamos em mais de 25 cidades. 25 cidades da região? Então, toda a nossa região, na região metropolitana de Piracicaba, você está prestando serviço? Sim, estamos Campinas, Sumaré, Cabriúva, Araras, Conchal, Mogi Guaçu. Temos 3 unidades em Minas, Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga. Temos em Recife agora também, em Pernambuco. E imaginar que a KR Saúde começou aqui em Araras. Exatamente. De uma visão religiosa e que Deus o abençoe, se acreditou também, porque não adianta, que às vezes Deus também abençoa um monte de gente, eu percebo que as pessoas não acreditam, não tem fé, e dali em frente você seguiu. Exatamente. Sempre orando, buscando, colocando Deus sempre na frente antes de tomar qualquer decisão. E hoje vocês já estão em Recife? Em Recife. Meu Deus do céu, desse jeito eu vou ter que ir para Recife, Kleber. E plano a partir de R$ 21,99. R$ 21,99. Então quem quiser hoje, chega no plano mais básico seu, vai de R$ 21,99 até quanto? Vai até R$ 49,99. Rapaz, que barato. E para quem quiser a parte empresarial, tem também, né? Temos também a parte empresarial, que é a partir de R$ 14,99. Legal. O Dante que está aí, o Dante que deve estar saindo na parte de vendas aí, com a equipe toda aí, junto com o pessoal. Kleber, muito obrigado aqui pela sua participação. Gostaria que você desse as suas orientações finais aí para as pessoas que estão em casa, conhecer e, é claro, estar sempre junto com vocês da KR Saúde. Eu queria falar que a KR Saúde está lá de portas abertas e o propósito nosso é isso, levar saúde de qualidade a preço acessível a toda a população. Kleber, meu querido amigo Kleber Rodrigo, mais conhecido como Binho, parabéns pelo trabalho da KR Saúde. Obrigado, Kleber. Obrigado, eu. E olha, no próximo bloco a gente vai falar de autoestima, de autocuidado e também de uma transformação muito especial. Já tem o nosso quadro, Tá Divando, que tá excepcional. Então fica aí, porque hoje você não pode perder nesse sabadão, viu? A gente vai pequeno bloco comercial e eu volto já já. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. A Fiat Gaivota é a mais completa concessionária de toda a região, com mais de 45 anos de tradição. Oferecemos veículos de qualidade, atendimento humanizado e condições imbatíveis. Venha conhecer as nossas lojas em Assis, Ourinhos e Araras. Fiat Gaivota, a boa de negócio. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro
da medicina, a medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje, ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje, ela opera verdadeiros milagres com o seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandique. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro. Porque empreender é construir. Estamos de volta e agora, momento especial aqui no nosso programa, porque sábado também é dia de leveza, dia de cuidar, sem dúvida, com muito mais carinho da autoestima. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse exato momento. Agora tem o nosso quadro Tá Divando e eu já quero aproveitar também e mandar um abraço todo especial para a nossa parceira, a Josiane Janeiro, que sempre nos ajuda. Vamos conferir, por gentileza, aqui no ar? Roda agora essa super transformação com o programa Tá Divando. Eu fui aquela mulher que eu me abandonei durante um período da minha vida por não estar bem emocionalmente. Então eu olhava para mim como se não fosse a mulher mais importante. Oi, eu sou a Josi Cabeleireira e você está no Estúdio Josi Janeiro e hoje a gente está aqui para mais um quadro Tá Divando. Meu nome é Rose Rodrigues, sou terapeuta, moro em Arara há mais de 35 anos e durante esse processo da minha vida eu passei por algumas questões emocionais, vamos dizer assim, também. Porque eu fui aquela mulher que eu me abandonei durante um período da minha vida por não estar bem emocionalmente. Então eu olhava para mim como se não fosse a mulher mais importante. E hoje eu sei o quanto que é importante você cuidar da autoestima e esse cuidado tem que vir de dentro para fora, porque às vezes a gente cuidar só de fora e não cuidar do que está lá dentro, às vezes não muda a sua vida. Então hoje eu sei o quanto que eu me abandonei. Eu vou contar só um trechinho bem rapidinho de um período da minha vida que eu não cuidava de mim, não olhava para mim. E teve um evento muito importante, a formatura da minha filha. Eu me emociono. Porque eu achava que eu não era vaidosa. Então eu não cuidava de mim, devido às questões emocionais. Eu fui para essa formatura de uma situação assim, vestir uma roupa que hoje eu uso, vamos supor, para ficar em casa, para limpar a minha casa. Mas naquela época, não porque eu não tinha condição, porque eu não olhava para mim, eu não cuidava. A dor que eu carregava emocionalmente, eu não me olhava. Então isso eu falo para as mulheres hoje, o quanto que é importante você cuidar da saúde emocional e cuidar, tirar um tempo para cuidar de você, para cuidar da sua beleza. Porque às vezes você não cuidar
da sua beleza, não cuidar de você, é um ato de abandono. E isso as mulheres passam por essa situação durante o período da vida, por achar que eu não sou importante o suficiente, eu não preciso cuidar de mim. E esse cuidado, eu falo que só quando você se olha com amor, se olha com cuidado, se olha com carinho, que você consegue ter essa mudança na sua vida, a se olhar, a se cuidar, a se amar. Porque nós merecemos isso, esse cuidado, esse olhar de amor para com você mesmo. Isso é muito importante. Você dizer, eu me amo, eu me cuido. E aí, Rose, vamos lá começar essa transformação aqui. De verdade, hoje, olha, estou muito contente. É uma honra para mim você estar aqui hoje no nosso quadro, tá divando. Eu te conheço já e você ter sido escolhido. Eu fiquei muito feliz pela sua história, que você já começou no começo contando um pouquinho da sua história, mas eu sei o quanto é importante a sua vida na vida de mulheres, o quanto você tem feito a diferença na vida de mulheres, inclusive nessa mulher que está aqui, né? Que muitos não sabem, mas a Rose é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Há uns anos atrás eu conheci ela nem era terapeuta ainda, e eu sempre falava que é só de conversar com ela, só de ficar perto dela, ela conversava e ela transmitia uma paz para mim diferenciada. E hoje, com a sua experiência, com esses anos que se passaram e você se formou, essa terapeuta, conta um pouquinho pra gente aqui, hoje pro pessoal de casa, conta um pouquinho como foi essa caminhada até você chegar na terapeuta Rose hoje que você é. Vamos lá, vamos começar. É uma honra, Jô, estar aqui, foi um prazer muito grande, me sinto honrada em ter sido escolhida para esse programa, né? Tá divando. Eu estou toda arrepiada. É muito bom estar aqui. E assim, a minha jornada, eu comecei anos atrás com acolhimento. Trabalhei muitos anos com acolhimento, então assim, e eu sempre lidei muito com pessoas, cuidei de pessoas, cuidei de crianças, cuidei de mães. Então, assim, para mim sempre foi uma honra cuidar de pessoas. E ali eu fui conhecendo as pessoas, cuidando, só que eu não tinha o que eu tenho hoje. Tenho uma terapeuta, me formei em pedagogia, atuo cuidando, zelando de pessoas. E hoje eu falo que eu tenho muito mais. Eu ser uma terapeuta em cuidar das mulheres, cuidar das crianças. Eu falo assim, eu sou terapeuta de mulheres, eu sempre me identifico como terapeuta de mulheres. Só que eu cuido de criança, eu cuido de adolescente, de homens, de idosos. Então, assim, é uma honra muito grande, é um prazer, porque eu sei o quanto você pegar uma pessoa, conhecer uma pessoa, a história dela, ir lá e poder ajudar, e poder ter uma transformação na vida dessa pessoa, para mim, é uma honra muito grande. Eu me sinto honrada em cuidar de você, José. Com certeza, com certeza. É muito bom. Eu falo assim sempre para minhas clientes aqui que a gente que cuida com beleza, eu tô sempre maquiada, eu tô sempre rindo, mas aqui dentro, né, a gente também, como você falou no começo, a gente tem que se cuidar por dentro para poder transmitir também por fora. Não, às vezes você tá toda muito tempo se arruma, mas a gente também precisa se cuidar. E eu acho muito legal esse seu trabalho. Estou muito honrada mesmo de você estar aqui hoje para poder contar um pouquinho, porque a gente arruma muitas mulheres aqui. A gente trabalha com a autoestima de fora, né, da parte de fora. E você trabalha com a parte de dentro. Então é um conjunto muito legal. E hoje você está participando, não é que você não se cuida, mas às vezes por conta da correria, né, Rose? Você também acaba dando prioridade para cuidar de outras mulheres. E hoje você foi escolhida e está aqui hoje para cuidar de você. Então, para mim está sendo uma honra, porque você cuida de mim por dentro e hoje eu estou aqui cuidando de você por fora. Então, assim, essa honra, estou muito feliz por você estar aqui, estou muito feliz pela sua história, você está podendo contar um pouquinho. E é fácil conseguir atendimento? Como que faz se alguém quiser, a partir de hoje as pessoas estão te conhecendo, né? Se alguém quiser saber como que faz, você deixa o seu telefone aí depois, né? E pode me procurar também, né? Mas assim, como que faz? É um tratamento de muito tempo? Como que funciona?
Sim, Josi, eu falo assim que o cuidado emocional, ela vem de dentro para fora, porque às vezes você vem aqui, cuida do cabelo, da unha, da beleza, e o seu interior, como que fica, como você mesmo já falou, como eu já falei no começo um pouquinho da minha história, né? Durante muitos anos eu me abandonei, não cuidava de mim, não olhava para mim. Hoje eu sei, às vezes se eu não venho fazer uma unha hoje, porque eu tenho alguns compromissos, algumas coisas, mas eu sei o quanto que é importante a mulher olhar para ela, a mulher se cuidar também. Isso, de dentro para fora, porque às vezes o seu emocional, se uma mulher está ferida, machucada, carregando traumas da infância, seja da adolescência, e ela sofre muito com esse trauma na vida. Então, olhar para isso, cuidar, e eu falo assim, e fazer terapia não é caro, gente, fazer terapia é maravilhoso, você se transforma, você muda a sua vida. E muda, a transformação é muito grande. Eu falo que a terapia, ela transformou a minha vida, ela mudou a minha vida. Eu sei o quanto é importante. E eu deixo bem claro isso quando eu faço uns eventos, encontros de mulheres, o quanto que a mulher, ela sofre com essa questão, porque ela quer dar conta de tudo. E a mulher não precisa dar conta de tudo, né? Ela pode deixar para amanhã. Verdade. Verdade. E se cuidar, né? Como eu falei Sim. também para você, a gente estava conversando, né? Sobre isso, sobre a mulher, por ela ter várias formas hoje, assim, hoje a mulher, ela conseguiu muita coisa, né? Ela conseguiu fazer muita coisa. Então, hoje a mulher, ela está bem na frente, como antigamente a mulher não tinha muitos poderes, não podia fazer muita coisa. Hoje temos mulheres aí, né, na política, temos mulheres hoje fazendo muitas coisas, né? Sim. Então, assim, mais a mulher, ela não é só cuidar dos outros também, né? Cuidar de você também, se cuidar, né? Pronta para ver como você ficou uma diva? Sim. Vamos lá? Toda diva. O que você achou? Nossa, ficou linda. Amei, Josi. Amei. Obrigada mesmo por estar aqui. Gostou de participar? Com certeza. Qual foi a sua experiência? Maravilhosa. É tudo aquilo que a gente fala mesmo? Com certeza. É muito gostoso passar o dia aqui com a gente. Bom. Foi maravilhoso. Foi uma tarde inesquecível. É isso aí. Vem você também ficar diva com a gente. Que coisa linda, né? Muito mais do que uma transformação por fora. A autoestima é o cuidado, é o carinho, é a mulher se olhando no espelho e se reconhecendo cada vez muito mais com força, com confiança, com alegria. Josi, parabéns por essa transformação linda e por essa parceria tão bacana com aqui no Tá na Tela. É muito legal quando a gente consegue levar aí na telinha, aí de casa, essa mudança de visual, mas também uma mensagem de valorização, de força e principalmente de amor próprio. E atenção, hein, mulherada, se você também quer participar do Tá Divando, fica ligadinho no nosso Instagram, que em breve a gente vai fazer mais um sorteio para o pessoal participar junto com a gente. Então, segue agora o nosso perfil, não perca nada. Coloca aí, Edu, @tanatela.conecta. E assim a gente vai encerrando mais uma edição. Infelizmente, nosso programa está na tela. Muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia, pela sua audiência nesse sabadão aqui na TV Conecta. Um ótimo sábado para você, para sua família e até quinta, viu? Se Deus quiser, e que Deus abençoe muito a sua casa. Valeu, obrigado de coração pelo carinho e pela audiência. Fui!